de novembro de 2023. Desejando um bom dia a todo o povo do Estado do Amazonas. Desejando um bom dia a todos os colegas presentes, senhores e senhoras deputados, registrando já a presença do deputado comandante Dan, deputado Cristiano, deputado Rosenha, deputado Adjuta Afonso, deputado Abdala. Temos um pequeno expediente. O primeiro orador inscrito, deputado comandante Dan, com tempo de 5 minutos no pequeno expediente. Excelentíssimo senhor presidente, deputado Carlinhos Bessa, nobres colegas aqui presentes, deputado Abdala Frasch, deputado Rosenha, os cumprimentando os colegas, quero cumprimentar também aos nossos assessores que aqui estão, aqueles que fazem reverberar nossa voz por intermédio das mídias convencionais, novas mídias, canais de stream. Também cumprimento aqueles que representam o povo aqui presente, representantes dos diversos segmentos dos concursos públicos que aqui estão. Cumprimento em especial o pastor Newton Barroncas, que ali está, representa o Departamento Missionário Parlamentar da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, neste ato aqui, acompanhando o desenvolver das atividades democráticas que realizamos neste plenário. Cumprimentando, portanto, com a saudação que me é peculiar, a paz do Senhor Jesus, aqueles que professam a nossa fé, minha continência, meu brado de selva, e desejo a todos um abençoado dia, lembrando sempre que dias abençoados são melhores que bons dias, porque são dias bons, agradáveis e perfeitos, como é a vontade de Deus em nossas vidas. Presidente, tive a grata satisfação de hoje pela manhã receber uma resposta da Secretaria Nacional de Segurança Pública no que diz respeito a um requerimento indicativo que tramitamos nesta casa, referente à solicitação para a instalação do Centro de Cooperação Policial Internacional, não em Manaus, e sim em Tabatinga. A resposta, oriunda da Diretoria da Amazônia e Meio Ambiente, uma diretoria recém-criada pelo Departamento de Polícia Federal, ou seja, pela Polícia Federal do Brasil, diz que a iniciativa está em tramitação, a implantação do Centro de Cooperação Policial Internacional aqui em Manaus, faz referência da necessidade de instalação aqui em Manaus e explica que após a instalação do Centro de Cooperação Policial Internacional aqui, haverá a possibilidade de se implementar centros desconcentrados em diversas posições, uma delas na região de Tabatinga, e esclarece, deixa claro que todas as atividades que serão desenvolvidas aqui abrangerão todos os municípios da faixa de fronteira e também os países transfronteiriços. Portanto, eu trago aqui a conhecimento a resposta da Secretaria Nacional de Segurança Pública, assessorada que foi pela Polícia Federal, no caso, a diretoria da Amazônia, criada recentemente, e tem como responsável por ela o delegado Humberto Freire, um amigo de alguns combates que travamos aí em grandes eventos já. Também trago aqui a pauta, nesse pequeno expediente, a questão da decisão do Superior Tribunal Federal, quando considera inconstitucional aquele ato, ou seja, deu por fim o ato que possibilitava a nomeação de gestores de delegacias nos diversos municípios do estado do Amazonas. Na caminhada que temos feito e estruturado, que está em documentos que foram tramitados mediante requerimento indicativo, nós já apontávamos para esta inconsistência e para a necessidade de complementarmos os quadros da Polícia Civil, da Polícia Militar, do Corpo de Bombeiros Militar, também da Secretaria de Segurança Pública, do Departamento Técnico Científico, enfim, do DETRAN, a fim de que a sociedade no estado do Amazonas possa estar sendo atendida de acordo com que as estruturas das instituições policiais prevêem. E, nesse sentido, hoje, uma nova decisão
jurídica, né, portanto, do Superior Tribunal Federal, estabelece que aquele ato ele deixa de valer porque ele é inconsistente, não atende à realidade da estrutura das polícias. Então, nós precisamos entender que essa caminhada que o governador Wilson Lima iniciou, convidando... O senhor me concede... Eu vou lhe conceder mais 3 minutos, deputado. Obrigado, muito obrigado. Essa caminhada que o governador Wilson Lima iniciou em convocar os concursados para poder incluí-los, no caso a Polícia Civil, já nomeando-os estarem atuando nas delegacias dos diversos municípios do estado do Amazonas, no caso a Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros Militar, para início do curso, é um ato que diz respeito a uma boa prática necessária e que fará com que nós possamos repensar a capacidade de convocar os demais concursados e podermos complementar os quadros, tanto da Polícia Militar, quanto da Polícia Civil, quanto do Bombeiro Militar. E aí eu quero fazer uma referência aqui, um ponto de atenção aos quadros daqueles que integram o Departamento de Polícia Técnico e Científico. Fiz uma visita ali com nossa equipe às instalações do Departamento de Polícia Técnica e Científica e percebi que nós precisamos olhar com mais carinho para aquela estrutura, porque, inclusive, diz respeito aos crimes que precisam ser elucidados no estado do Amazonas e que, quando as provas são encaminhadas até aquele departamento, nós estamos tendo dificuldade estrutural, técnico-científico, portanto, de pessoal para poder elucidar os crimes e propiciar prova aos inquéritos e aos julgamentos que acontecem no estado do Amazonas. Existe o princípio chamado princípio de Pareto, que estabelece que 20%, por exemplo, dos crimes que são praticados, daqueles que praticam crimes, são aqueles que praticam a maior quantidade de crimes. Portanto, se nós conseguirmos identificar quem são os homicidas que praticam diversos crimes no estado do Amazonas e retirá-los da sociedade, nós conseguiremos baixar esse indicador de violência que é a prática de homicídio. São poucos homicidas cometendo muitos crimes. Para isso, nós precisamos identificar, validar quais são as armas que são utilizadas por esses criminosos, porque também é real que algumas armas são utilizadas para praticarem diversos crimes. E se nós não tivermos um departamento de polícia técnico-científica capaz de identificar essas armas e de constatar formalmente que são elas utilizadas para a prática desses crimes, nós teremos muitas dificuldades. Então, nesse sentido, ressalto aqui esta necessidade. E também quero aqui agradecer às comissões desta casa, que de maneira bastante competente, diligente, votaram favoravelmente a aprovação da lei que foi vetada pelo governo do estado e que hoje nós vamos aqui no plenário discutir essa lei, a lei que institui o mês da Escola Bíblica Dominical, uma lei que inclusive é vigente em outros estados. E aqui nós estamos considerando que ela é inconstitucional. E nós vamos agora para o debate, para a discussão, porque já existe, inclusive, um parecer favorável à derrubada do veto, e nós vamos hoje, quero pedir a atenção dos nossos colegas para que nós possamos manter esse parecer favorável à derrubada do veto, para que esta lei possa vigir, nós possamos desenvolver nossas atividades. Mais um minuto. Obrigado, presidente. As atividades de maneira inclusiva, possibilitando que crianças, adolescentes estejam nas escolas no contraturno e que as pessoas interessadas de forma indiscriminada, não de maneira discriminatória, possam atender a essas pessoas e nós possamos dar a elas a condição de estarem envolvidas com atividades que não a prática de crimes, que não o consumo de drogas, que não outras atividades que não fazem bem à sociedade. Portanto, presidente, é isso que tenho. Agradeço a vossa tolerância para esse momento, me concedendo os 4 minutos adicionais. Com muita fé em Deus e foco na missão, nós vamos avançando, lembrando sempre que juntos nós podemos. Obrigado, presidente. Obrigado, deputado comandante Dão. Próximo orador inscrito, um pequeno expediente.
O pequeno expediente, deputado Sinésio Campo, infelizmente não se encontra em plenário. O próximo orador inscrito é o deputado Rosenha. Terças, quartas e quintas, sessões plenárias abertas ao público. Compareça e fiscalize de perto a atuação de seu deputado. A Assembleia Legislativa do Estado é sua verdadeira ressonância popular, cuidando da nossa gente. Eminente deputado Rosenha, ocupando a tribuna, pequeno expediente desta quarta-feira, dia 22 de novembro, às 9h32 da manhã. Rádio Aliança Senado, FM 106,9 MHz. Na manhã de Música hoje, senhor e presidente, informação. essa casa, caso haja a confirmação da pauta que já foi previamente distribuída aos deputados, nós votaremos o projeto 168. O projeto 168, de nossa autoria, é um projeto que eu considero de extrema relevância, deputado Dan, deputado Vanderlei, porque trata de um enfrentamento de uma das doenças mais cruéis e silenciosas da humanidade, que é o diabetes tipo 1. Quem tem diabetes tipo 1 passa a vida toda escravo de insulina, com custos que variam entre 500 e R$1.000 todo mês, pela compra das injeçõezinhas, as canetinhas de insulina. É difícil, inclusive, ter o diagnóstico, e a gente tem um projeto auxiliar que garante esse diagnóstico. Contudo, esse projeto 168, ele quer garantir que os portadores da diabetes tipo 1 tenham o acesso àquela bomba eletrônica de infusão de insulina. Porque o que ocorre com os portadores da diabetes tipo 1 é que o desequilíbrio, ora com a insulina muito alta, ora com a insulina muito baixa, pode levar a pessoa ao coma. E muitas vezes, comandante Dan, você que tem a diabetes tipo 1, você entra em processo de coma, não por estar com o açúcar alto, mas sim por estar exagerando na insulina, porque você mesmo está administrando. Essa bomba eletrônica, ela faz um diagnóstico em tempo real, e ela coloca no organismo do paciente a quantidade de insulina necessária para aquele momento. O custo dessa bomba pode ser relativamente alto, mas na soma geral, isso vai impactar positivamente o orçamento da saúde. Nós temos no Amazonas mais de 100 mil portadores de diabetes tipo 1, e nós precisamos organizar para que a Secretaria de Saúde economize esse dinheiro com o tratamento desses portadores com essa bomba. Gente, saúde é coisa séria. Diabetes tipo 1 vem matando, vem levando ao óbito centenas, milhares de pessoas nesse Amazonas. E nós temos que, com a tecnologia que essa bombinha pode trazer ao paciente, nós temos como enfrentar isso. Agora, é necessário que essa casa se posicione, é necessário que nós tenhamos consciência que irmãos amazonenses, sobretudo crianças, estão vindo a óbito por falta de regular a insulina no corpo. E a bombinha, ela é chamada de bombinha, mas é um mecanismo tecnológico. Ela insere no organismo a quantidade certa de insulina. Isso é fantástico. Então, após uma refeição em que o paciente ingere açúcar, a bombinha não solta a insulina. Quando a pessoa compra a canetinha na farmácia, ela sente uma tonturazinha, ela coloca insulina. E muitas vezes fica com hiperglicemia. Ou às vezes ela esquece e fica com a hipoglicemia, que é o pior. Que a pessoa sente uma sensação de relaxamento e entra em um desmaio e, consequentemente, num coma. Com a bombinha você está despreocupado, porque a tecnologia está fazendo o teu trabalho ali. Então eu quero pedir, nesse pequeno expediente, senhores, que nos ajude a aprovar esse projeto e nos ajude a salvar milhares de vidas no estado do Amazonas. Semana passada eu fiz um apelo público ao deputado Adjuto Afonso, que dirige brilhantemente a Comissão de Assuntos Econômicos. Nós precisamos reservar recursos no orçamento para o enfrentamento de câncer de colo de útero, que mata
quase 400 mulheres no Amazonas e entrega para o Amazonas um troféu desonroso de estado que mais morrem mulheres por um câncer tratável, por um câncer evitável, que é o câncer de colo de útero. Muito obrigado, senhor presidente, assim tenho dito. Obrigado, deputado Rosenha. Próximo orador inscrito, deputado João Luiz. Bom dia, presidente Carlinho Bessa, deputado Carlinho Bessa, a todos nossos companheiros, amigos. Ontem nós destacamos aqui, deputado Carlinho Bessa, o trabalho que deu início é uma grande campanha de conscientização sobre a exploração sexual e também molestar adolescente e criança dentro das atividades esportivas. Estivemos juntos lá porque nós temos uma lei que foi aprovado por essa casa e sancionado pelo governador, que cria o aplicativo Criança Protegida. O presidente dessa casa, Roberto Cidade, tem uma legislação cujo teor dessa legislação vai servir de direcionamento para os protocolos que serão usados, para que o esporte não venha estar nas manchetes que esteve nesses últimos tempos. O esporte tem que estar nas manchetes, meu nobre querido deputado comandante Dan, com incentivo para os pais e para as crianças praticarem uma atividade esportiva saudável, protegida e segura. Não os pais deixarem os seus filhos a praticar um esporte e estar inseguro o que estão fazendo com seus filhos. Isso seja no esporte, seja na educação, seja em qualquer setor. E por isso, presidente dessa sessão, deputado Carlinho Bessa, nós estamos iniciando a tramitar uma PL de teor igual que tramitamos, aonde que diz que essa legislação que foi aprovada e sancionada pelo governador Wilson Lima, que os agressores de mulheres seja impossibilitado de assumir cargos comissionados no estado do Amazonas. É uma legislação que já tem, a de autoria nossa, e vamos tramitar já a partir desse momento a legislação que também proíbe de pessoas que venha violentar, molestar ou fazer abuso com as crianças de também assumir cargos comissionados no Serviço Público do Estado do Amazonas. Vamos tramitar esse projeto de lei para trazer mais segurança e impedir desses que insistem em abusar das crianças, em molestar as crianças, em pintar e bordar com as crianças e adolescentes, fique impune. Então vamos tramitar também essa PL aqui para poder fazer um pouco, frear esse boom que tem dado na imprensa. Como também está já aqui na pauta, esperamos que possamos votar no dia de hoje, a campanha permanente de conscientização contra a erotização infantil. Essa PL é de suma importância. Nós, como presidente da Comissão de Assunto de Relações Internacionais e Proteção à Criança e Adolescente e Promoção do Desporto, vem para poder, aqui no nosso estado, trabalhar a conscientização contra de usar as crianças em peças teatrais, em trabalhos escolares, que venha aguçar nas crianças a erotização, porque as crianças precisam manter-se pura na sua mente, a pureza, desenvolver com a sua pureza, e ao decorrer da idade, sim, ela vai descobrindo dia após dia as coisas. Não precocemente incentivar as crianças, adolescentes, a peças teatrais com erotização, trabalhos escolares, seja no público ou seja no privado. Então, essa campanha que
nós estamos aqui, está na pauta a PL 300 de 2023, que vamos ter a campanha permanente para a conscientização e a proibição da erotização infantil. Então, é um instrumento que nós temos aqui no Parlamento, espero que possamos aprovar no dia de hoje, ou no dia que nós tivermos a votação, para que então entre rapidamente, seja sancionado pelo governador Wilson Lima e entre em execução, para que possamos proteger as nossas crianças e também os adolescentes. A campanha que nós estamos com ela nas ruas é conscientizar a sociedade que molestar, violentar, abusar de crianças e adolescentes não é cultura, é crime e como tal vai ser tratado. Muito obrigado, presidente. Ouça a Rádio Aliança Senado FM 106,9 MHz. Música e informação. Hoje, às 7h30 tem Plenário em Foco. O dia a dia do seu poder legislativo. O resumo de tudo que acontece nos bastidores da sua Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas está no Plenário em Foco, 7h30. Às segundas, terças, quartas e quintas. Às sextas tem o Semana Leão, que é um resumo mais abrangente. Próximo orador, deputado Carlinho Bessa, com a palavra pelo tempo de 5 minutos, ainda dentro do pequeno expediente. Bom dia, senhor presidente, deputado João Luiz, preside nesse momento a mesa diretora. Bom dia, nossos nobres amigos deputados, nossa amiga deputada Débora, deputada Adjuto, deputado da Câmara, quero o deputado Daniel, desejando um bom dia a toda a população do nosso Estado, desejando um bom dia aos nossos funcionários, nossos assessores que aqui se encontram presentes. Mas hoje venho aqui à tribuna, deputado João Luiz, a pedido da população de Uarinim. Recebi diversas cobranças para que a gente possa trazer uma solução o mais rápido possível para um crime ambiental praticado na cidade de Uarinim, onde um empresário da cidade fechou o leito de um igarapé, construindo um muro e causando um grande transtorno. Como a gente pode ver, deputado Adjuto, nas fotos, ele criou uma barragem no igarapé, onde o outro lado do igarapé já está secando. E isso vai causando um prejuízo para diversas outros terrenos que ali se encontram, que as pessoas dependem do igarapé. Pode ver que a barragem já até passou a água por cima da estrada Copacá, no município de Uarinim. Então, causou um crime ambiental muito forte, onde a população faz um apelo para o IPAAM, para os órgãos de fiscalização, tomar providência o mais rápido possível. Porque esse prejuízo, deputado Adjuto, ele vai muito mais além. Todo mundo sabe que no Uarinim existem muitas pessoas que vivem num sítio, que vivem ali fazendo a produção da sua roça, bem como todo mundo sabe. Então, um crime praticado dessa forma diante do igarapé vai levar prejuízo para diversos outros terrenos que dependem da passagem dessa água desse igarapé. Então, fica aqui o meu repúdio para esse crime praticado e que seja tomada as medidas cabíveis o mais rápido possível para que haja punição e que reverta todo o prejuízo causado à natureza e também causado à vida dessas outras pessoas que dependem do leito desse igarapé. Então, fica aqui o apelo de um deputado estadual que fala em nome do povo de Uarinim. É uma cidade onde eu sempre fui muito bem reconhecido, muito bem acolhido, muito bem votado,
pela representatividade que nós temos naquele médio Solimões. Então, esse pedido aqui não é um pedido, não é perseguição do deputado Carlinhos, mas é um pedido da população de Uarini que está fazendo um apelo na voz aqui dentro dessa casa, dentro dessa tribuna, junto aos órgãos de fiscalização, para que tome a providência o mais rápido possível. Porque muitas das vezes, deputado João Luiz, a população se sente impotente, tendo em vista que existem pessoas com poder financeiro muito maior do que aquela população digna de muito trabalho, mas de muita humildade. Então, nós não podemos deixar acontecer isso. Já fiz um requerimento fazendo essa denúncia ao órgão do IPAAM. Estou mandando aos outros órgãos também competentes para formalizar um crime ambiental praticado por uma pessoa que não poderia fazer tal ato tão criminoso e tão covarde, com diversas pessoas humildes que dependem, muitas das vezes, beber a água desse próprio igarapé. Aqui ficam as palavras do deputado Carlinhos, mas que essas palavras são o apelo da população do povo de Uarini. Um abraço, que Deus abençoe a todos. E nós estaremos aqui fazendo a voz dos mais humildes e protegendo os mais humildes em cima daqueles que acham superior à lei e às pessoas humildes do nosso Estado. Muito obrigado, que Deus abençoe a todos. Parabéns, deputado Carlinhos Bessa, pelo tema. E isso nós também vamos abordar aqui, que Manaus não tem sido diferente, aonde está tendo também a mesma situação, e vamos alertar pelo calor que vem fazendo em todo o Brasil, e aqui não tem sido diferente. Quanto mais desmata, mais quente a cidade fica. E as pessoas estão sendo prejudicadas, e também os animais silvestres. E vamos falar isso daqui a pouco. Estamos transpondo para a ordem para o grande expediente, tendo em vista que não temos mais orador inscrito no pequeno expediente. Gostaria de informar os senhores deputados que nós não vamos ter votação na data de hoje. A votação será realizada no dia de amanhã, tendo em vista que o presidente deputado Roberto Cidade se encontra numa agenda externa representando a Assembleia Legislativa. Então, nós conseguimos acordar que a gente possa transferir essa agenda de votação para a data de amanhã, não será mais no dia de hoje. Primeiro bloco partidário é o bloco do União Brasil, não temos ninguém inscrito. Segundo bloco é o bloco do Cidadania, não temos ninguém inscrito. Próximo bloco partidário é o PT, PV e MDB. Segundo informação da assessoria, o deputado Sinésio iria se utilizar da palavra, mas como não está presente, eu vou pular o bloco. Passo para o bloco do Avante, também não temos ninguém inscrito. Passo ao quinto bloco partidário, PL Republicanos. Temos o deputado João Luiz inscrito. Terças, quartas e quintas sessões plenárias abertas ao público. Carlinhos Bessa, compareça e fiscalize de perto a atuação de seu deputado. Voltamos a falar da temática do esporte, enaltecendo, não sei se tem as imagens do último sábado, nossa equipe disponibilizou, da visita que fizemos no estado da Colina, aonde um projeto belíssimo que percorre o Brasil todo, da Rexona, escolheu Manaus e escolheu o projeto da Secretaria Estadual de Desporto, o PELS, para fazer algumas observações no projeto, nas crianças, nos adolescentes, aqui do projeto PELS. Estive lá conversando com o responsável do projeto da Rexona, e essas crianças são selecionadas no Brasil inteiro, onde é feita uma seleção para disputar um campeonato
fora do país. E eu fiquei muito feliz por, desde o início, estar colaborando, investindo, destinando emendas parlamentares para a conclusão desse projeto, para a execução desse projeto. E pude perceber a alegria das crianças que veio da Compensa, da Redenção, inclusive nessa próxima quinta-feira, no dia de amanhã, estaremos inaugurando mais um polo do projeto PELS, dessa feita em Redenção, no bairro da Redenção, e estivemos lá conversando com os representantes da Rexona, que escolheu Manaus e escolheu o PELS para poder fazer observação e, então, alguns atletas fazer parte da seleção que vai ser formada pelo Brasil. E eu fiquei feliz, exatamente o projeto social da Rexona, quebrando barreiras, e essa foi uma grande barreira que foi quebrada aqui no nosso estado, com esse projeto do PELS, colocando à disponibilidade esse trabalho, fazendo com que as crianças que outrora ficavam ociosas, hoje essas crianças vêm quebrando barreiras, integrando esse projeto, e esse projeto que está chamando a atenção de várias organizações do Brasil e fora dela. E nós ficamos felizes porque, ao longo desses anos, destinamos muitos recursos de emenda parlamentar para comprar o equipamento, uniforme que hoje as crianças usam, bolas no esporte, tatame na luta, redes de vôlei para a prática do futebol, do beach tênis, que hoje também está no PELS, a entrega da piscina olímpica, onde o governador Wilson Lima entregou também essa piscina olímpica, que estava se arrastando há anos na Vila Olímpica, foi inaugurada e hoje tem uma grande disponibilidade, e como também tem na Vila Olímpica o Centro de Ginástica, onde nós conversamos com o governador Wilson Lima, eu juntamente com o presidente Roberto Cidade, e o governador Wilson Lima se comprometeu em revitalizar e colocar para funcionar o ar-condicionado do Centro de Ginástica que tem na Vila Olímpica. Um centro de ginástica outrora só tem um ar-condicionado, esqueceram de colocar no projeto o transformador, os fios, porque só a máquina sozinha não funciona. Mas essa sensibilidade do governador Wilson Lima de atender o pedido que eu, juntamente com o presidente Roberto Cidade, fizemos, ele se comprometeu, então, em enviar o recurso para fazer aquele ar-condicionado funcionar, para que as crianças possam aprender a ginástica num lugar acessível, os pais acompanhar as crianças num lugar acessível. Isso nos alegra e muito poder oportunizar as crianças dos bairros, das comunidades, a estar praticando uma atividade de alto nível, e isso é muito importante. Então, aí, o Edgley, que coordena, um ex-jogador de futebol, jogou muitos anos pelo Internacional de Porto Alegre, foi campeão mundial interclubes da Copa da Libertadores em cima do Barcelona, onde, na época, Ronaldinho Gaúcho era o fenômeno daquele time, e o Edgley era um zagueiro do Internacional, e hoje compõe a equipe da Secretaria de Esporte, fazendo um belo trabalho à frente desse trabalho do futebol aqui em todo o estado do Amazonas, visitando os projetos, visitando as bases, e isso faz com que a criançada esteja aí ocupada com essa atividade esportiva, revelando talentos, e talentos esses sendo revelados a ponto de esse projeto da Rexona, quebrando barreira, passou esse final de semana em Manaus. Esse é um dos nossos alegrias, e o ano que vem estamos já escolhendo, vendo as emendas para continuar fomentando esse trabalho. Vamos destinar alguns milhões de reais para o fomento, a continuidade, juntamente com o governador Wilson Lima, também aportando recursos para a continuidade desse projeto PELS e a expansão dele. E o projeto para o ano que vem é que nós possamos, deputado Carlinho Bessa, o deputado Sinésio Campos, que é um grande jogador de futebol, sempre está aí passeando pelos campos, dando show, né, nos campos de futebol, e nós vamos estar, então, implementando em Manaus e alguns municípios os campos sintéticos. Hoje, deputado Carlinho Bessa, para ter acesso
a um campo sintético que se paga muito caro uma hora. E nós já estamos trabalhando e vamos destinar emenda parlamentar para que isso aconteça, para que possamos ter a disponibilidade dos campos sintéticos, as pessoas, a população, ao projeto PELS, e ter oportunidade, então, de mais o fortalecimento do esporte, tanto na nossa capital, quanto no interior do estado. Me comprometi com o município de Tocantins, com o padre da paróquia daquele município, em também inaugurar ali um campo sintético naquele município de Tocantins, para toda a comunidade esportiva daquele município, que é um clamor daquele povo. Então, fico muito feliz, dando continuidade, investindo no esporte. Sabemos que esse investimento no esporte, a cada real investido no esporte, nós economizamos, deputado Carlinho Bessa, na segurança pública, nós economizamos na saúde, nós economizamos em outras pastas. E por isso, como parlamentar aqui, deputado Carlinho Bessa, nós vamos continuar, enquanto o mandato estiver aqui, investindo recursos para o esporte, para que possamos fazer com que o nosso estado do Amazonas tenha motivo e as nossas crianças representar o nosso estado. Parabenizo o governador Wilson Lima, que tanto tem apoiado essa pauta aqui no nosso estado. Um governador que atendeu a nossa solicitação, deputado Carlinho Bessa, para a recriação da Secretaria de Esporte. Era uma fundação e hoje é uma secretaria, podendo então receber recursos federais, oriundo de resultado de loteria, da Lei Pelé, e isso faz o fortalecimento mais ainda. A revitalização que está em curso da nossa Arena da Amazônia, a manutenção dos espaços esportivos da Colina, do Carlos Amit, do Oswaldo Frota, abrindo outros espaços. Nós estamos destinando também recursos de emenda parlamentar para a revitalização do tão sonhado, lá no Monte Sião, de uma quadra esportiva que há 30 anos estava esperando, e nós enviamos recursos para que, através da CEDURB, do secretário Marcelo Campelo, possa estar ali o bairro Monte Sião, em breve, recebendo uma quadra esportiva para a prática ali da comunidade. E isso nos alegra muito, e eu tenho a certeza que os nobres pares, deputados e deputadas, também militam nessa causa, porque é uma causa nobre e é uma causa que todos possam também unir força e fortalecer. Eu tenho a certeza que vai ajudar e muito a nossa população. Deputado Carlinho Bessa, o senhor falou aqui sobre o Arini, da represa que estão fazendo lá no Igarapé. Aqui em Manaus não é diferente, nós recebemos da população do bairro do Novo Israel as imagens aonde que era uma floresta, hoje um campo aberto para a construção de um condomínio, e isso colocando em risco os animais silvestres, que, segundo os dados da Organização Mundial de Saúde, cada vez que se faz esse tipo de ação, mais propício tem a população de ser infectada por vírus dos animais, como aconteceu oriundo da China, que houve uma grande pandemia no mundo inteiro. Por quê? Os animais em contato com os seres humanos, então a probabilidade da transmissão de doenças é grande. E o que nós temos visto é exatamente isso: o ser humano invadindo o habitat dos animais para a construção, como o deputado Carlinho Bessa colocou aqui, para represar o Igarapé, e isso, a conta vai vir depois. A conta vai vir depois, porque estão derrubando, invadindo isso aqui em Manaus. A população do bairro do Novo Israel preocupadíssima, porque houve um clarão enorme, e a pergunta que eu deixo no ar, eu não sei
como o IPAAN pode estar liberando uma licença para uma atividade dessa, onde não se preocupou com os animais, não se preocupou com a população que mora ali ao redor, os animais, muitos deles tendo que fugir para as ruas, outros, quando colocaram fogo, morreram queimados, e eu não sei aonde que o IPAAN, os fiscais do IPAAN não viram uma situação dessa. Mas para ir no interior do estado, deputado Calil, senhor que é interiorano, e quando um caboclo, ele está lá fazendo a farinha, colocando a madeira para poder aquecer o forno da farinha, chega, deputado Calil Bessa, os fiscais do IPAAN, armado até os dentes, colocando escopeta na cabeça do agricultor, e quebrando tudo, e fazendo ameaças, notificando, multa, a 2 pesos e uma medida. E isso precisa ser analisado, porque os animais estão aí tendo que ir se refugiar no quintal dos moradores, tendo que se refugiar nas casas, porque o habitat natural deles está indo para o chão para construir casas, imóveis, e os animais e a população pouco está sendo assistida. A pergunta que eu faço e deixo, aonde que está o IPAAN que não olhou para isso aí e permitiu a sequência dessa construção? Fica a minha pergunta e eu espero que eu tenha a resposta dela. Muito obrigado, presidente. Para contribuir com a Vossa Excelência, me causa até estranheza, né? Essa maneira da dosagem dessa medida que é tomada para um e para outros. Eu acredito muito que nossos agricultores do nosso estado, num dia que a gente criar uma política pública, deputado João Luiz, de uma agricultura familiar mecanizada, vai ajudar muito a população do interior do nosso estado. Até porque ele não vai precisar ficar desmatando. A própria área que ele desmatou já uma vez, ele vai conseguir mecanizar a mesma área, com calcário, com a fertilização da terra, e utilizar a mesma área. Mas nós precisamos unir força, juntamente com o governador, para que a gente possa criar essa política de mecanização. Inclusive, já existe essa política praticada pelo governo do Wilson Lima, mas acredito que tem que ser expandida de forma maior, porque os nossos agricultores precisam desse apoio. Há inúmeras pessoas que vivem ainda da produção da farinha no nosso estado. É uma das nossas maiores produção que temos. Então, nós precisamos levar também apoio para essas pessoas que não têm outro meio de se sustentar. Então, ela precisa do apoio dessa casa, o apoio do governo, o apoio das prefeituras, para que a gente possa criar apoio verdadeiramente concretos e também que possa proteger a natureza. Então, aqui fica a minha palavra de contribuição e a forma também de proteger os que mais necessitam no nosso estado. Próximo bloco partidário seria o bloco do PT, PV e PMB. Está escrito deputado Sinésio, que se encontra dando entrevista. Pode, por favor, chamar o deputado Sinésio para que possa utilizar a tribuna pelo tempo partidário. Terças, quartas e quintas, sessões plenárias abertas ao público. Compareça e fiscalize de perto a atuação de seu deputado. A Assembleia Legislativa do Estado é sua verdadeira ressonância popular, cuidando da nossa gente. Ainda hoje, 11h30 da manhã, teremos uma sessão especial de entrega
do título de cidadão do Amazonas ao senhor Andrei Augusto Passos Rodrigues, diretor da Polícia Federal. Em plenário, autoria deputado comandante Dan. 2 da tarde teremos sessão especial em comemoração ao Dia Nacional do Doador de Sangue e ao programa Doador Legal da Alean, em plenário. Autoria, deputados Mayra Dias e Dr. Gomes. TV Assembleia, canal 6.2, Sistema Digital Aberto, 6 a cabo pela Claro. Uma emissora do Poder Legislativo Estadual. Siga as redes sociais da Assembleia Legislativa do Amazonas. No Instagram, o perfil da Alean, @AssembleiaM. No YouTube, através do youtube.com/canal Alean. No Face, Assembleia do Amazonas. Se inscreva e acompanhe o trabalho do Poder Legislativo de perto. Acesse nosso site e fique por dentro da atuação de seu deputado. www.al.am.leg.br. TV Assembleia, Rádio Alean, o exercício da sua cidadania na arte de informar. Estamos também no Twitter, www.twitter.com, dirigindo a tribuna, /@AssembleiaM. Tem um tempo do bloco partidário da Vossa Excelência para falar, tempo de 15 minutos. Sim, senhor, Vossa Excelência, estou lhe esperando. Ô, meu presidente, porque eu estava dando uma entrevista, deputado, e eu lhe agradeço aí a benevolência, mas eu estive ontem em Brasília, no Senado da República, convite, representando essa casa, tratando sobre a questão do potássio, que é um fertilizante utilizado na produção de alimentos. Veja bem, Vossa Excelência, e os nossos amigos que acompanham, o Brasil é grande produtor de grãos, soja, milho, feijão e arroz, e dentre outros. Somos grande produtor de proteína animal, que é a avicultura, a bovinocultura, a suinocultura. Nós somos muito fortes e somos grandes exportadores para o mundo. E aqui são as imagens que nós tivemos ontem no Senado, e algo que nos preocupa. O Amazonas tem a segunda maior jazida de potássio do planeta, que fica entre Borba até Inhamundá, passando por Altaz, Nova Olinda, Silves, Itapiranga, e que, se esse fertilizante não for produzido, aqui está a senadora Tereza Cristina, o Kleber, esse aqui à esquerda, o líder Mura, o presidente da Potássio do Brasil, ali à esquerda, aqui em Carequinha, o doutor Mauro, que é o diretor, presidente do Ministério, Agência Nacional de Mineração. Veja bem, países que vendem para o Brasil. Rússia está em constante guerra com a Bielorrússia ali, com a Ucrânia. Outro país que é grande exportador para o Brasil de potássio é Israel. Essa guerra, que é uma guerra milenar, não começou agora. E não vai acabar tão cedo entre palestinos e israelenses. E não leva em consideração somente a um segmento político de lá que chama-se Hamas. Eu estou me reportando ao povo palestino e ao povo israelense. Quando foi instituído para a criação do Estado de Israel, pela ONU, incluído por um brasileiro, também houve, naquele momento, na ONU, a criação do Estado palestino. 60% das terras eram destinadas ao povo israelense e 40% para o povo palestino. Foi criado o Estado, não o país, um Estado palestino, aliás, o Estado israelense, mas o Estado palestino não foi criado. Resultado, as guerras continuam aí há muito tempo, isso aí vai durar por muito tempo. O que me compete na minha fala no dia de hoje é porque Israel é grande exportador para o Brasil de potássio. E o potássio é um macronutriente com nitrogênio, com fósforo, que formam o superfosfato triplo,
que é utilizado na agricultura e na pecuária. E veja bem, esses países estão em guerra. Nós somos fortes no agronegócio da agricultura familiar. Como é que nós vamos, de repente, se esses países resolverem não vender mais o potássio para o Brasil? Olha lá o desemprego, a fome, a quebradeira do agronegócio e da agricultura familiar. Porque sem o potássio não existe produção agrícola, nem produção de alimentos, nem de animais. Porque é a base. E veja bem, senhores, foi colocado lá de forma clara a importância que nós temos, e eu como presidente da Comissão de Mineração, Gás e Energia dessa casa, necessário esse debate, mas sobretudo o destravamento da questão ambiental e judicial. E aí, eu percebi que tem senadores lá que sequer sabem o que é o potássio. E é complicado. Eu falo aqui há 15 anos que aqui nessa região entre Altaz e Nova Olinda, aí há 250 milhões de anos foi mar. Agora imagina bem, nós estamos em 2023. Como é que vai entrar na cabeça das pessoas uma idade geológica de 250 milhões de anos? Porque só tem sal onde foi mar. Então, nesta área aqui, de Borba, Nova Olinda, Altaz, Silves, Itapiranga, até Inhamundá, existe uma laje desse sal e os dois sais, o cloreto de potássio e o cloreto de sódio. Os cloreto de sódio é esse sal de cozinha que nós temos. Companheiro, esse sal, nós temos mais sal do que tem no Nordeste do Rio Grande do Norte. Quando eu falava isso há 15 anos atrás, eu estava clamando como se fosse para o deserto. E agora foi constatado cientificamente que nós temos essa segunda maior jazida do mundo e podemos ser o grande produtor de alimentos, porque daqui, quando vem a soja, pode voltar esse fertilizante para áreas que são produtivas. Concedo a paz do deputado Adilto Afonso. Deputado Sinésio, primeiro quero cumprimentar a Vossa Excelência e parabenizá-lo por esse esforço que Vossa Excelência sempre faz aqui nesta casa, tratando de assunto tão importante para a nossa economia. Vossa Excelência tem lutado muito por esse projeto Manta Manaus e eu vejo que não está muito difícil da gente conseguir realmente a viabilidade desse projeto. Da mesma forma que o potássio. Vossa Excelência tem falado desde o segundo, terceiro, quarto mandato, que Vossa Excelência fala aqui da descoberta do potássio e do que é possível se fazer para aproveitar esse minério em função para que atenda o nosso país. Temos aí essa grande jazida, mas até hoje não foi possível se explorar isso aí. Só o que ficou mais em evidência quando começou a guerra lá na Ucrânia e na Rússia, aí começou a se falar em potássio, que se tivesse explorado o potássio aqui da nossa região, daria para cobrir tudo que se importa. Da mesma forma, agora, a outra guerra que tem lá entre os palestinos e Israel. Então, eu acho que já é hora, está mais na hora da gente viabilizar esse projeto. Eu li um dia desses, acho que Vossa Excelência sabe, que parece-me que a licença ambiental, que era o que mais entravava isso aí, hoje está sobre o IPAAN, sobre a direção do IPAAN. Eu acho que essa casa não é só Vossa Excelência que tem que estar todo dia, eu acho que todos nós temos que estar aqui, se for para ir no Congresso a gente vai, se for para ir o Senado e Câmara Federal a gente vai, se tiver que ir mais alguns deputados, eu acho que Vossa Excelência tem que convidar para que a gente faça força e que esse projeto saia do papel. Eu não tenho ideia do quanto isso vai gerar de emprego aqui para a nossa região e também de recursos, de entrada de recursos, quando esse minério começar a ser explorado como forma de impostos, como forma de recursos, geração de emprego e recursos que esse minério poderá gerar para a nossa economia. Nós precisamos sair dessa dependência que a gente tem hoje do polo industrial de Manaus, que graças a Deus dá para tudo. Mas se a gente explora minérios
como esse e tantas outras atividades que a gente pode fazer aqui, principalmente no interior do Estado, nós vamos sair dessa dependência. E aí nós vamos ser realmente um Estado rico, porque vamos explorar aquilo que nós temos no solo e que vai servir para a nossa população. Portanto, parabéns pelo seu discurso, contem conosco. Eu, por exemplo, eu sou entusiasta desses programas, daquilo que a gente é possível fazer, principalmente para o interior do Estado. E Vossa Excelência é o grande embaixador aqui tanto do projeto Manta Manaus, como do projeto Potássio Brasil, e tantos outros que Vossa Excelência, com minério, que Vossa Excelência que a gente estamos juntos aí, capitaneando aí, para que a gente possa explorar isso aí, atender a nossa população do interior do Estado. Parabéns. Obrigado, acolho a paz de Vossa Excelência, deputado Gilto Afonso, oportuno, e o projeto Manta Manaus é uma rota extremamente importante. Tratamos já o presidente Lula, eu vejo que é importante ter uma saída para o Pacífico, sem passar pelo Canal do Panamá, e hoje tem um encontro lá do Mercosul, em São Paulo, né? E estou encaminhando esse novo projeto que nós temos aqui, e que já fui ao Equador, e nós vamos encaminhar para que o Mercosul, a bancada nossa de parlamentares dos estados brasileiros, possa também assumir essa nova rota extremamente importante. Concedo a palavra ao deputado João Luiz. Deputado Sinésio, na mesma esteira do nosso decano, deputado adjunto, quero parabenizar e sei o quanto que é o entusiasta dessas duas pautas. As pautas do potássio, e também a pauta de cortar o caminho aqui para a Zona Franca de Manaus. E quando se fala desse tema, quando fomos, agora que estamos eleito secretário de Minas e Energia do Parlamento Amazônico, precisamos, deputado Sinésio, como o deputado adjunto colocou, trazer mais pessoas parlamentares para que possamos fazer uma corrente, força, unida a Vossa Excelência, para que possamos, então, resolver esse problema de uma vez por todas. Porque há várias narrativas de que vai ter isso, que vai ter aquilo, mas a narrativa principal é o empoderamento da nossa população no interior do Estado. Fala-se tanto, deputado Sinésio, da preservação daqui, da preservação dali, mas a verdadeira preservação é preservar a comida no prato do povo, é preservar o fortalecimento econômico do nosso interior, para que o povo do interior, tudo que eles querem, deputado Sinésio, bem que acompanha, é andar com as próprias pernas. Isso tem uma maneira de a população andar com as próprias pernas, é dando condições para isso. A população do interior do estado do Amazonas não quer estar com o pires na mão e com os joelhos no chão, dependendo nem de grego nem de troianos. A população do interior do estado do Amazonas, como todo o Amazonas, quer andar com as próprias pernas. E por isso que nós nos colocamos aqui junto com o deputado adjunto Afonso, junto com a sua liderança nessa temática, para que possamos trazer mais parlamentares para essa temática, porque é uma pauta de comum, onde todos estão juntos para que venha da liberdade, porque uma vez essa exploração do potássio entrando na sua efetivação, vai dar liberdade às pessoas, não vai dar liberdade a um município, vai dar liberdade a um povo, vai dar liberdade não é a centenas de pessoas, mas a milhares de pessoas, como também essa nova logística de Manta Manaus, aonde que vai dar fôlego à Zona Franca de Manaus na sua competitividade. Então, nós estamos aqui para poder colaborar, para poder unir forças, para poder percorrer também as outras casas aqui no norte do Brasil, porque isso é um tema não do Amazonas, mas é um tema do norte, porque também serão beneficiados. E eu tenho a certeza absoluta que todo mundo, de mãos dadas, vamos ser mais forte e trazer o benefício para a nossa população. Meus parabéns, deputado Sinésio. Obrigado, meu amigo e irmão João Luiz, importante pela sua manifestação. Agora, ontem lá em Brasília, no Senado, deputado Carlinhos Bessa, eu não vi ninguém
dos nossos parlamentares do Congresso Nacional lá nessa reunião. Nem senadores, nem deputados federais. Nenhum. Mas eu estava lá. Eu sempre digo, eu não saio da planície, mas quem nos representa no Planalto tem que estar lá trabalhando, que era em Brasília. Se a gente chama para uma reunião aqui, no Amazonas, até que eu justifico, porque tem uma agenda em Brasília. Era lá em Brasília, eu não vi nenhum. E fui ao encontro do grande amazonense, ministro do Supremo Tribunal de Justiça, que eu queria aqui fazer aqui os agradecimentos ao doutor Mário Campbell, que aí ele me recepcionou no gabinete dele, tratamos desses temas, deputado. Aqui está o nosso ministro, ele ficou atrás de mim, ele que pediu essa foto, disse, deputado, a diferença é muito grande, que eu tenho quase 2 metros, para ficar essa foto, para tirar essa diferença, o senhor fica 2 passos na minha frente e vai ficar aparecendo que nós somos praticamente do mesmo tamanho. Então, por isso que ele está um pouco distante atrás de mim dessa foto. Foi ele que deu a ideia, porque quando ele estava para se assumir o ministério, ele esteve no meu gabinete, eu subi na cadeira para ficar do tamanho dele, disse, aqui não, tem uma técnica muito boa aqui, Sinésio. Aí ele pegou, fique bem aqui na minha frente, e a jornalista bateu uma foto assim, mas aqui você vê a diferença. Tá? Aqui não teve jeito, né? Então, nosso ministro, Mário Campbell, ele é uma pessoa, um profundo conhecedor e defensor das pautas da Amazônia, e também é entusiasta do projeto do potássio, deputado adjunto. E falamos do projeto Manta-Manaus, falamos de outros projetos, e disse a ele que nós somos muito gratos de ter um ministro daqui do Amazonas e da Amazônia. E em breve, quem sabe ampliar a bancada de ministros, né, da Amazônia e do Amazonas, lá no Supremo Tribunal de Justiça. Então, nós temos também que ter essa relação afetuosa e respeitosa com os nossos companheiros, que, na verdade, nós queremos ter esse projeto, se efetivar, então tem, por parte do ministro Mário Campbell, também a acolhida e o apoio. Agora, eu tinha que prestar conta da minha ida, agora o que eu vou trazer para todos vocês foi a ANEEL recomendando a caducidade do contrato da Amazonas Energia. Olha aqui, amplia um pouco aí. Olha, gente, quando eu falava de medidor aéreo, quando eu apresentei aqui, agradeço a todos os deputados, quando aprovamos o pedido de CPI dessa empresa Amazonas Energia, o dia aconteceu, foi ontem, aqui está, a decisão foi tomada agora, ontem, dia 21, em reunião pública ordinária da diretoria da ANEEL em relação ao contrato de concessão celebrado da Amazonas Energia, 01 de 2019, quando eu falei que essa empresa, houve a licitação, ela ganhou a concessão, olha o termo, concessão, a permissão de exploração desse serviço. E o que acontece? Em 2019, por R$50 mil, não é nem o preço de um Fusca. Aliás, um Fusca agora, tem esses modernos, são caros. E um preço de um carro popular. Pronto, um preço do carro popular. Nenhum chega a ser, não daria para comprar essa concessão. E veja bem, a Amazonas Energia foi autuada pela ANEEL por meio do termo de intimação em 2022, número 4, em setembro de 2022, aliás, 2022, devido ao descumprimento de cláusulas contratuais referente à capacidade de gerir os recursos financeiros e de estabelecer o equilíbrio econômico financeiro da concessão. Porque concessão tem responsabilidade, tem critérios. E olha aí, o terceiro ponto. O termo destaca a persistência, geração de caixa, persistência, ou seja, todas as vezes que apresentavam, não dava conta do recado. A persistência, geração de caixa negativa e alto endividamento da empresa, com episódios de inadimplência setorial. A ANEEL, o outro ponto, a ANEEL oportunizou a empresa
apresentação de plano de recuperação de condição econômica ou, alternativamente, a transferência de controle societário, aqui estão os termos aí. Resultado, várias vezes, desde a CPI que ficamos aqui, fomos aos bairros de Manaus, deputado Jorge, fomos aos municípios, e aqui, por aliás, 3 vezes eu aqui na tribuna, faltou energia. Só que aqui tem gerador, Daniel. No interior não tem. Nos bairros aí, prejuízos imensos de pessoas que tiveram eletrodoméstico queimado, prejuízo dos seus alimentos, supermercados, mercadinhos, sofrendo problema porque tem produtos perecíveis e que essa empresa nunca deu conta. Sem contar com mortes de pessoas que aí, porque estavam nos ramais das comunidades distantes, que tentavam tirar o que nem faziam a servidão, o corte de poda de árvore, que caiu na linha de transmissão e muitos morreram, porque foram eletrocutados e na busca, na ânsia de ter sua energia. Então, isso tudo está no pacote da CPI que nós apresentamos. E vamos lá. A Amazonas Energia optou pela transferência de controle societário, formalizando o requerimento de número 9 de outubro, agora 9 de outubro de 2023, apresentando como pretenso novo controlador a empresa Green Energy Soluções Energia Limitada. Olha a malandragem dessa empresa. Se é concessão, se eu não dou conta, eu devolvo para quem me deu a concessão. Ela já estava querendo dar um bypass, passar para uma outra empresa, que ela não é dono da empresa, ela tinha uma concessão, uma empresa de origem israelense. Vocês não estão com conta nem da guerra deles, eles já estavam querendo vir para cá, tocar a questão da substituição da Amazonas Energia. Então, vamos bem. Isto, nós denunciamos aqui na Assembleia, deputado Dan, e Vossa Excelência presenciou que eu disse que estavam aqui uma empresa, já estava fazendo uma auditoria para ver como é que eles podiam assumir o controle dessa empresa. E vamos lá. O pedido de transferência de controle societário da Amazonas Energia para a Green Energy Soluções de Energia foi indeferido, pois a documentação apresentada não comprovava a capacidade técnica, econômica e financeira para assumir a concessão de administração. Saiu um que não presta e estava vindo um imprestável. E o povo aqui pagando tarifas abusivas, gastaram mais, quase 200 milhões para a compra daqueles medidores aéreos, medidor da vergonha, achando que todo amazonense é ladrão de energia, e agora foi provado quem rouba o povo, essa empresa, chegando à cifra de quase 10 bilhões. Mas vamos lá, eu estou calmo. Eu só estou aborrecido porque também eu sinto no meu bolso como cidadão que paga energia, e a gente só tem uma empresa que vende energia e que todos nós somos sócios. Aliás, todos nós somos consumidores. Devido a isso, cabe à ANEEL encaminhar ao Ministério de Minas e Energia a recomendação para a declaração da caducidade do contrato de concessão da Amazonas Energia. Caducidade é para dizer o seguinte, ó, não tem conta, entregue. Só que eu não estou feliz, não. Para mim, não é somente a caducidade e que o Estado retome. Agora eu quero, como é que vai ficar esse rombo chegando a quase 10 bilhões? E eu falei, por várias vezes, deputado Danilo, aqui, a dívida girava em torno de 9 bi. E agora já passou um pouco mais. E essa decisão, ela deixa claro que essa caducidade é obrigação dessa casa, deputada Mayra, é obrigação dos nossos congressistas, senadores e deputados federais se posicionarem. A ANEEL é federal. Quando nós fomos tratar essa pauta aqui, no que se diz respeito de medidor aéreo, o que foi que essa empresa tentou dar o golpe para continuar a instalação de medidores aéreos? É que não compete aos deputados estaduais legislar matéria federal. Agora eu quero também ouvir os nossos congressistas que têm que se posicionar quanto à caducidade. Uma coisa eu tenho a certeza, essa empresa que quando foi dada a concessão, ela tinha um compromisso
de ter, todos nós, cidadãos e cidadãs, uma energia de qualidade com preço justo. Não aconteceu a qualidade, não aconteceu o preço justo, e gastaram muito com propaganda, dizendo que quem é contra medidor aéreo é a favor do crime. Ou seja, chamou todo cidadão amazonense de criminoso, como todos nós aqui. E agora, quem comete o crime são eles. Eu tenho a certeza que o meu papel eu estou fazendo, e aqui está o processo 48.500, que trata sobre o plano de transferência do controle societário apresentado em razão do termo de intimação número 4, 2022, lavrado pela Superintendente de Fiscalização Econômica Financeira e área responsável, Superintendente de Fiscalização Econômica Financeira do Mercado. E aqui está o relator, aqui está a decisão da diretoria. A diretoria, por unanimidade, decidiu não aprovar o requerimento de transferência de controle societário da Amazonas Energia e recomendar, recomendar ao Ministério de Energia a caducidade da concessão vinculada ao contrato de concessão de serviço público de distribuição de energia elétrica. 3, determinar que a Superintendência de Fiscalização Técnica dos Serviços de Energia Elétrica e a Superintendente da Fiscalização Econômica Financeira mantenham, por meio de suas atividades fiscalizatórias, o acompanhamento regular da prestação do serviço no Estado do Amazonas até a decisão definitiva do poder concedente sobre a recomendação ora proposta. Em resumo, a empresa Amazonas Energia, ela sofre hoje uma ação direta do governo federal, ou seja, o governo federal está acompanhando passo a passo, agora está dizendo uma linguagem que o cidadão vai entender. A Amazonas Energia sofre uma intervenção federal pela caducidade, é isto, uma intervenção federal do Ministério de Minas e Energia quanto ao desbando e a péssima gestão que o cidadão e todos nós vemos sofrendo. Então, deputado adjunto, eu vejo que as nossas pautas são pautas que eu abordo, até porque atinge o cidadão, atinge as pessoas de bem, e a CPI da energia, que esta casa, que alguns falavam, toda a CPI acaba em pizza, eu sempre dizia, nem de pizza eu gosto. E aqui está o resultado. Aqui está o resultado. Agradeço ao povo, ao cidadão, quando nós fomos aos bairros, que fizemos reuniões falando da CPI da energia em várias zonas de Manaus. Mais 2 minutos, deputado Sineto, conclui. Me deu tempo também dos outros. Tem um bocado de gente que não quer falar, me dê que eu falo. O que aconteceu em várias zonas de Manaus, como também fomos em vários municípios, e fomos ouvir pessoas que tinham a sua energia, deputado adjunto, lá na sua área lá de Lábrea, de Boca do Ar que estivemos, e Vossa Excelência mesmo denunciou aqui a venda de imóveis pela Amazonas Energia. Vossa Excelência se manifestou aqui. Ou seja, se era uma concessão, ela não virou proprietária, ela não virou proprietária dos bens que é do cidadão, de todos nós. Ela não é dona do patrimônio, ela só ganhou a concessão da exploração e comercialização da energia, somente isto. Mas ela já estava em Lábrea, que Vossa Excelência falou aqui, já estava vendendo imóveis, patrimônios da Eletronorte. Ou seja, é algo absurdo. Então, aqui tem, olha, da CPI aqui está, matérias que foram publicadas na época. Volta um pouco aqui, por favor. IP, Instituto, multa Amazonas Energia em 400 mil, com problema em medidores. Quem rouba no medidor não é o cidadão, não. Coloca. Defensoria pede multa milionária contra a Amazonas Energia por falha em medidores e suspensão do novo sistema de energia. E o novo sistema é daquele medidor da vergonha, medidor aéreo, que eles bagunçaram aqui no Parque 10, mas não colocaram nenhum lá, onde o dono mora. Aliás, não mora mais não, parece que escorraçaram de lá no Jardim das Américas, porque diz que lá tinha um bocado de gente que fazia gato. 30% dos barões lá da Jardim das Américas, que moram
Rapaz, cheira perfume francês da melhor qualidade, mas 30% deles faz desvio de energia. E quem está falando foi o diretor-presidente da Amazonas Energia. Por isso que eu moro lá no São José, na periferia, e lá, na verdade, o cheiro que nós temos mesmo maravilhoso é do povo que está juntamente conosco. E aqui está a cartilha que nós fizemos, denunciando e, acima de tudo, alertando a população. Deputado adjunto, eu fico feliz que a ANEEL, por fim, toma uma posição, e agora a intervenção federal do Ministério de Minas e Energia, eu espero que o mais rápido possível a gente possa melhorar a qualidade, que a gente possa pagar um preço justo dessa energia tão cara e pagamos uma das energias mais caras do Brasil. Esse é o papel dos deputados estaduais, esse é o meu papel. Muito obrigado e a luta vai continuar. Amanhã tem mais. Obrigado, deputado Sinésio. Antes do próximo bloco, do bloco do deputado comandante Dan, vou conceder um comunicado de liderança à deputada Joana Dark. Vossa Excelência tem um comunicado de liderança. Obrigada, presidente. Bom dia a todos, bom dia a todas. Quero cumprimentar as pessoas que estão na galeria, de apoio aos projetos que estão tramitando aqui na casa e também os concursados que estão aqui, dos mais variados concursos da segurança pública. Eu participei ativamente do processo de chamamento dos aprovados, principalmente do concurso dos bombeiros, que tinha já mais de 10 anos em que a gente brigava na justiça, passaram vários governos para que a gente pudesse ajudar, e esses profissionais atuaram na linha de frente da pandemia da Covid, e, de igual modo, também estou aqui à disposição para ser mais uma voz a somar para o chamamento dos concursados, Como eu sempre falo, eu estou deputada, mas eu também sou concursada pública da Procuradoria-Geral do município e entendo a importância e relevância da convocação dos aprovados. Mas, senhor presidente, hoje, e tendo em vista muitos, diversos e milhares de casos de agressão e violência contra as pessoas com deficiência, principalmente as pessoas com autismo, eu não poderia deixar de vir a essa tribuna, como mãe de uma criança com síndrome de Down, pois eu sou mãe atípica do Joaquim, eu não poderia deixar de falar na tribuna da importância que nós tivemos da aprovação e sanção de uma lei de minha autoria, que é a lei número 6.567 de 2023, que determina que nos órgãos públicos e nas empresas privadas, as pessoas tenham que ser obrigatoriamente capacitadas para fazer o atendimento das pessoas com deficiência, garantindo a legislação, garantindo o atendimento prioritário. E parece até uma coisa muito óbvia, porque a gente fala, prioridade é lei, é um direito garantido, prioridade de gestante, eu estou gestante, prioridade de pessoas com deficiência, mas infelizmente não é essa a realidade que a gente vê. Essa semana nós recebemos uma denúncia de um pai que foi agredido por pessoas e um outro homem na fila, lá na CIA do Sumaúma, porque ele pediu atendimento prioritário para a filha autista dele. Ele apresentou a carteirinha de identificação da pessoa com transtorno do espectro autista, que, por sinal, é uma carteirinha em virtude de uma lei de nossa autoria do mandato passado. E sabe o que aconteceu com ele? Ele foi agredido a socos, ele pegou porrada, porque as pessoas na fila estavam se indignando dele pedir o atendimento prioritário. E a loja, a empresa CIA, foi omissa ao garantir o direito dessa família. Então, eu venho aqui repudiar e dizer que esses casos não vão passar impunes, porque é um absurdo a pessoa negar o direito de prioridade de pessoas com deficiência, principalmente autistas, crianças com síndrome de Down e
independente da deficiência, essas pessoas merecem ter os seus direitos garantidos. E aí, não é só aqui em Manaus, não é só aqui no Amazonas. Nós tivemos um caso que passou no Fantástico, onde uma criança, numa escola especial, foi agredida pelo próprio professor. Ou seja, as pessoas não estão capacitadas e treinadas para lidar com esse tipo de situação. E nós precisamos exigir a garantia desses direitos. Por isso, eu estou muito feliz da sanção da lei do nosso mandato, em que as pessoas obrigatoriamente devem ser treinadas, capacitadas, independente se é órgão público, se é empresa privada. E eu, pessoalmente, vou começar as blitz daqui a 180 dias, que é quando a legislação tem que estar totalmente em vigor e cumprida por essas empresas para verificar se esses direitos estão sendo garantidos. Eu mesma sofro muito preconceito com meu filho, porque as pessoas falam que ele não tem cara de síndrome de Down. Eu tive que ouvir isso a gravidez toda e tive das pessoas duvidando do diagnóstico dele, e quando ele nasceu, porque as pessoas acham que as pessoas com síndrome de Down são todas iguais, eu sofri preconceito, igual como aconteceu da filha da Vitube e do Eliezer, de agressão contra uma criança nas redes sociais. O meu filho já foi agredido nas redes sociais. Eu tenho processos em que eu já ganhei a causa e as pessoas estão pagando indenização, porque as pessoas iam lá na internet xingar o meu filho por conta do meu trabalho político ou porque ele não tinha cara de que tem síndrome de Down. Como se a gente estivesse mentindo um diagnóstico onde geneticamente ele tem um cromossomo a mais. Se fazem isso com o filho de uma deputada, imagina o que não faz com as outras pessoas. Assim como, muitas vezes, eu tenho até receio, e, de repente, a deputada Mayra também, que está grávida, pode passar por isso. A gente, às vezes, fica meio com vergonha de exigir o nosso direito de grávida numa fila, porque as pessoas fazem cara feia. E quando é uma pessoa como a gente, as pessoas acham que a gente não tem esse direito, só pelo simples fato de a gente ser política e ser deputada. Então, assim, existe a falta de ação das empresas e existe o preconceito das pessoas que estão na fila. Mais 2 minutos para a deputada Joana D'Arc concluir. Estão nas filas e são egoístas a ponto de entender a garantia dos nossos direitos. E, para minha surpresa, e aqui eu sou uma defensora da causa da pessoa com deficiência, eu fico feliz quando outros parlamentares abraçam a causa, porque é uma causa de todos nós. E eu fiquei chocada quando eu vi a denúncia da mãe dessa criança, que esse aí é o pai que está agredido, que está sendo agredido, mas a mãe fez uma denúncia nas redes sociais, que ela foi denunciar para uma vereadora, quer dizer, ela foi denunciar nas redes sociais, uma vereadora se disponibilizou a ajudar, mas disse que queria exclusividade do caso e que não mandasse para a deputada Joana D'Arc. Eu queria que rodasse o vídeo aí do relato da mãe. Na sexta-feira, uma assessora de uma vereadora daqui, ela entrou em contato comigo, pediu, nossa, ela me ligou, por favor, me passe tudo do caso, porque nós vamos lançar com exclusividade, ela falou. Eu disse, bom, fui notada por algum político, né? Vou fazer o que ela quer. Daí eu mando tudo, mando boletim de ocorrência, mando vídeo, mando um relato de tudo que aconteceu, faço tudo que essa assessora dessa vereadora pediu. Daí ela manda assim, Jéssica, para eu lançar nas nossas redes sociais, eu vou querer, tipo, uma exclusividade. Se a Joana D'Arc e o Rodrigo Guedes entrarem em contato contigo, você diz que não, já vai lançar. Então, que eu não preciso ajuda desses políticos, sendo que a Joana D'Arc é deputada, né? E o Rodrigo Guedes, ele também é da causa, né? Ele é... Bom, finalizando, é de indignar. Eu nem sei quem é a vereadora, não procurei saber, não quero saber. E... Mais 1 minuto para a deputada concluir. Obrigada, presidente. Isso me indigna porque eu não faço essas denúncias para conseguir visualização ou exclusividade. Eu faço essas denúncias porque eu sou uma deputada,
porque eu ajudo essa causa dentro das minhas possibilidades, como várias causas aqui dentro, e porque eu sou mãe, eu sinto na pele. Então, fiquei chocada quando eu vi isso. E nossa assessoria já está à disposição, nós vamos acionar o Ministério Público, vamos dar todo o suporte para essa família e vamos lutar por justiça. Então, eu queria compartilhar com vocês essa luta, que é uma luta que tem que ser abraçada por todos. E eu fico feliz se todos puderem abraçar essa causa, que é a causa da pessoa com deficiência, a causa da inclusão e a causa da garantia dos direitos. Muito obrigada. Obrigado, deputado Joana D'Arc. Como última, bloco partidário, PMDB, Patriota e Podemos, como inscrito está o deputado comandante Dan. O tempo do bloco de Vossa Excelência é 25 minutos. Senhor presidente, o bloco do União Brasil... O primeiro bloco, não tem não tinha nenhum inscrito. Você quer falar? Eu gostaria, se possível. Assim que terminar o coisa, Vossa Excelência. Okay? Perfeitamente. Obrigado, presidente. Excelentíssimo senhor presidente, o cumprimento aos colegas aqui presentes, na pessoa do nosso querido deputado Jorge Lins, também deputado Daniel Almeida, querida deputada Mayra, cumprimento novamente com uma saudação que é peculiar e que hoje é patrimônio cultural e material do Estado do Amazonas, a paz do Senhor Jesus, aqueles que professam a nossa fé e aqueles que estão aqui na plenária acompanhando esse momento que seria um momento de votação. Também, novamente, cumprimento aos concursados que aqui estão, aqueles todos que nos acompanham. Daqui a pouco, presidente, nós vamos ter uma sessão especial nesta casa inerente ao Dia do Policial Federal. E vamos receber nesta casa também duas autoridades que fizeram jus à aprovação nesta casa do título de cidadão do Estado do Amazonas, portanto, o delegado-geral, atual delegado-geral da Polícia Federal, doutor Andrei, propositura nossa, esta casa aprovou a propositura e vamos entregar ao doutor Andrei, que hoje está delegado-geral da Polícia Federal, o título de cidadão do Estado do Amazonas, e ao nosso superintendente regional da Polícia Federal, a medalha Rui Araújo, doutor Humberto Ramos, ele que está superintendente da Polícia Federal aqui no Estado do Amazonas. E os policiais federais estarão conosco aqui, a fim de que nós possamos homenageá-los pela passagem do seu dia, como temos feito em relação aos militares das Forças Armadas, aos militares da Polícia Militar, do Corpo de Bombeiros Militar, aos servidores do Sistema de Segurança Pública no contexto geral, considerando que uma das bandeiras que temos arvorado nesta casa é a bandeira da segurança pública. Portanto, o faremos desta maneira. Tenho aqui alguns temas que quero discorrer nesse grande expediente, considerando que estará prejudicada a nossa votação, mas eu quero fazer referência e em consideração àqueles que estão aqui para acompanhar esta votação e fazer referência aqui ao deputado Daniel Almeida, que foi o autor do relatório voltado para a derrubada do veto em relação a uma lei que cria o mês da Escola Bíblica Dominical. Esta lei, ela foi vetada por um parecer que o nosso excelentíssimo senhor governador seguiu, informando que existe indícios de inconstitucionalidade nesta lei. Hoje, nós faríamos a defesa aqui, procurando demonstrar que há algum equívoco no sentido daquilo que está no parecer. Por exemplo, no estado do Pará, nós temos uma lei vigendo, ou seja, uma lei que instituiu o mês da Escola Bíblica de Férias. Esta lei é vigente no estado do Pará. Está aqui, lei promulgada vigente. Então, nós não inventamos ou reinventamos a roda.
nós apenas procuramos boas práticas para poder apresentar aqui nesta casa, e esta casa, de maneira diligente, a partir da Comissão de Constituição e Justiça, aprovou a lei, e nós aqui, neste plenário, aprovamos por unanimidade esta lei. E a lei foi vetada. Os argumentos são de que esse Estado é laico, e nos ambientes educacionais nós não devemos promover uma escola bíblica de férias. Mas vamos lá então. A nossa lei é uma lei muito mais abrangente, ela vai além apenas da atividade da escola bíblica de férias nos ambientes educacionais. Ela é mais profunda, porque a lei ela foi pensada a partir da nossa compreensão da necessidade que temos de fazer com que crianças e adolescentes tenham a oportunidade, a partir de uma iniciativa voluntária de igrejas, em estarem promovendo atividades socioeducativas durante o período de férias nesses ambientes escolares, considerando que as igrejas já fazem isto nos ambientes das próprias igrejas, só que não são ambientes adequados. E agora nós apresentamos uma lei, e aquelas igrejas que forem voluntárias estarão nos meses de férias, no mês em que as escolas estão fechadas, possibilitando que crianças, jovens e adolescentes estejam participando de atividades socioeducativas, fazendo com que elas não estejam nas ruas, sendo cooptadas pelos traficantes, praticando crimes, estando envolvidas com drogas e gerando prejuízo à sociedade no estado do Amazonas. É uma lei, portanto, que não apenas tem a ver com a atividade socioeducativa, é uma lei que vai procurar oferecer indiscriminadamente a qualquer criança, a qualquer jovem e adolescente, sem discriminação de credo, de raça, de religião, a estarem desenvolvendo nesses ambientes essas atividades. Portanto, é uma lei que foca na prevenção da violência. Nós estamos vivenciando momentos em que a violência tem preocupado a sociedade no estado do Amazonas. Agora, hoje, acordamos de ontem para hoje com uma decisão do Supremo Tribunal Federal, Superior Tribunal Federal, que considera inconstitucional a utilização de investigadores, de pessoas que não os delegados, exercendo o papel de delegados das delegacias. E nós temos falado aqui em relação a esses aspectos. Fizemos um documento chamado Memória de Assessoramento ao Governo do Estado, aos governos municipais, ao governo federal, solicitando que as providências sejam tomadas, porque em 80% dos municípios por onde passamos, é um gestor de delegacia que está lá. Agora, esse gestor de delegacia, ele está gerindo a delegacia, cuidando de preso. E a polícia militar está fazendo a segurança do gestor da delegacia, que não é um delegado. Então, este absurdo precisa ser resolvido no estado do Amazonas. Como é que a gente resolve isso? A gente resolve convocando os concursados, a gente resolve realizando novos concursos públicos para poder complementar os quadros da Polícia Militar, da Polícia Civil, do Corpo de Bombeiros Militar, da Secretaria de Segurança Pública, do Departamento Técnico-Científico, que vem sofrendo com a ausência de profissionais competentes para poder desenvolverem as suas atividades. É neste sentido que nós temos aqui como base do governo, comandante Dan Câmara, deputado estadual, base do governo, assessorando diligentemente, tecnicamente, as pessoas que devem tomar providências para que a segurança pública esteja sendo alcançada com prioridade a partir da destinação de recursos, daí as emendas apresentadas ao PPA, Plano Plurianual, as emendas apresentadas à Lei Orçamentária Anual, que estão tramitando nesta casa para
o deferimento ou indeferimento das comissões competentes. E nós vamos defender até a última instância que nós precisamos reestruturar o sistema de segurança pública no estado do Amazonas. Inclusive, no próprio documento, propondo a possível aplicação da garantia da lei e da ordem, que algumas pessoas, por desconhecer esse mecanismo, acham até estranho, mas quando você tem a ausência do Estado em diversos municípios, em diversas comunidades, principalmente na faixa de fronteira, onde o governo federal deveria estar mais presente, é necessário que estas ferramentas e mecanismos sejam acionados para poder prover a segurança das pessoas, porque na segurança pública não existe outra maneira de complementar os quadros senão por concurso público. E nós precisamos realizar concurso público todos os anos. Não é apenas a cada 10 anos. Em todos os anos nós precisamos realizar concurso público. Eu digo isso aqui com muita responsabilidade. Sou oriundo do serviço público, sou coronel da Polícia Militar, estou na reserva remunerada, hoje exercendo aqui o parlamento mediante a eleição, ou seja, a escolha que o povo do estado do Amazonas fez para poder estar aqui os representando. E nesse sentido, o nosso discurso, ele é sim político, mas acima de tudo ele é técnico. É um discurso técnico. Não há que se falar em prevenção da violência sem termos policiais, militares, policiais civis, bombeiros militares presentes. Não há que se falar em combate a incêndio se você não tem a condição de ter em cada município as brigadas de incêndio, que é uma outra lei que tramita nesta casa, e o governador do estado, inclusive, já anunciou, juntamente com o comandante-geral do Corpo de Bombeiros, essa perspectiva. O deputado Silas já conseguiu 21 milhões ou 20 milhões para poder implementar as brigadas de incêndio, os grupamentos de combate e prevenção a incêndio, diferentemente da realidade que nós convivemos com ela hoje. Então, nós precisamos de prevenção. Como é que a gente previne? Previne abrindo as portas das escolas para que as igrejas estejam lá desenvolvendo atividades inclusivas, possibilitando que as crianças e os adolescentes estejam lá e não nas ruas praticando crimes, ou servindo lá de qualquer tipo de atividade, desenvolvendo qualquer atividade que sirva ao tráfico de drogas e outras vulnerabilidades que envolvem as crianças. A própria lei prevê desta forma. Então, esta lei, ela não é discriminatória, ela não é uma lei que impede que outras pessoas de qualquer religião estejam inseridas no contexto. Eu contei aqui, no dia de ontem, de uma experiência que tive aí, exatamente nessa escola. Ao chegar ali, nós tivemos que fazer a limpeza desse campo, capinar este campo, para poder fazer ali uma partida de futebol, times livres, está ali, algumas pessoas que participam desta atividade que realizamos. E ali, a grande queixa das pessoas é que as crianças pulam o muro para poder tomar banho numa piscina cheia de lodo. Utilizar uma quadra que está fechada com cadeado. Ainda há pouco o deputado João Luiz falava aqui da necessidade de praticarmos esporte como fator de inclusão social. É verdade. Precisamos fomentar, sim, precisamos estimular. Parabéns pelas iniciativas já tomadas, mas nós não podemos impedir que novas iniciativas, inclusive de forma voluntária, estejam sendo desenvolvidas para que nós possamos proteger nossas crianças e nossos adolescentes. Ninguém vai ganhar nada com isso, muito pelo contrário. Vai haver um esforço a mais para que essas pessoas estejam sendo acolhidas. Então, neste sentido, nós vamos defender até a última instância a derrubada deste veto, para que esta lei possa estar vigindo no estado do Amazonas e possa estar possibilitando que igrejas, sejam católicas, sejam evangélicas, seja qual for, possam acolher as crianças de maneira indiscriminada para poder desenvolver as atividades que devem desenvolver. Então, nesse sentido, nós hoje teríamos esse momento agradável de debate jurídico, de debate constitucional para poder defender. E aí ressalto, se fosse inconstitucional, lá no estado do Pará, nós não teríamos uma mesma lei, inclusive com menor alcance social.
porque a lei que está sendo proposta aqui tem um alcance social muito maior, inclusive atual e sem qualquer questionamento. Ontem também, presidente, nós falamos, meu nobre presidente, adjunto Afonso, minha nobre colega, deputada Joana Dark, falamos aqui de um outro aspecto, e eu quero aqui, deputado Jorge Lins, fazer uma fala no sentido do privilégio que tive ontem, juntamente com o deputado adjunto Afonso, de participarmos da entrega da medalha Rui Araújo ao nosso distinto desembargador, presidente do Tribunal Regional Eleitoral, onde aqui estivemos de maneira muito voluntariosa e honrosa também, participando daquela iniciativa onde o nobre amigo se fez ali pronunciar, né, de maneira bastante competente. Mas aqui, trazendo saindo deste contexto para um outro contexto, onde nós também teríamos aqui a aprovação, creio que sim, a aprovação da lei que responsabiliza essas pessoas que estão agora receptando né, objetos ou produto fruto de roubos. Às vezes nós estamos chegando em casa e você não tem energia, mas não é porque está faltando energia, porque a Amazonas Energia está comprometida, não. Mas é porque roubaram os cabos. Você chega na igreja e na igreja roubaram os cabos. Chega na UBS, não tem atendimento porque roubaram os fios. E os receptadores estão ganhando dinheiro com isso. A criminalidade está ficando rica e as pessoas que trabalham estão ficando pobres, estão privadas de desenvolverem suas atividades. E a lei que estabelece penalidade para quem pratica esse tipo de receptação que foi proposta por nós, aprovada pela CCJ, pelas diversas comissões, estaria hoje em pauta, amanhã vai estar em pauta. É uma lei que vai poder responsabilizar, porque até então nós não tínhamos nenhuma responsabilização, penalização para quem faz esse tipo de receptação. E também a lei que fortalece a possibilidade de podermos cuidar daqueles que estão reclusos, de poder ali oferecer um atendimento espiritual para aquelas pessoas, sejam padres, sejam pastores, sejam quaisquer pessoas que possam ter um interesse nesse sentido. Mas também, para fechar minha participação, meu querido deputado Daniel Almeida, ouvi aqui atentamente o discurso, o pronunciamento do nosso deputado, querido decano Sinésio, né, quando falava de sua visita ao governo federal, quando falava do potássio, da necessidade que temos de incrementar o potássio, de liberar a exploração do potássio, de fato. Mas se esta BR-319, que está emperrada aí, ela não for liberada, se nós não conseguimos resolver esta questão, não instituindo um grupo de trabalho, porque lá em 2008, nós já temos um grupo de trabalho instituído, lá de 2008, que não resultou em nada. Agora nós instituímos o grupo de trabalho novamente, e sequer no grupo de trabalho está prevista a participação de representante do Estado do Amazonas, desta casa, que vem fazendo audiência pública, que vem oferecendo oportunidade aqui para que o DENIT venha até aqui para prestar contas à sociedade de suas atividades, que vem convidando, cedendo tempo ao DENIT. E o que acontece é que, quando se chega lá, naqueles lugares, a placa está lá estampada. Em outubro agora, deveria estar concluída aquela obra, e sequer a obra começou. Sequer começou aquela obra. Está aí, né? Início da obra, 4/1/2023, fim da execução, 10/10/2023, dia 10/10/2023, 10 de outubro de 2023, estamos em novembro, mais de ano já se passou, e lá estão as balsas ancoradas, por enquanto servindo de ponte, daqui a pouco não servirão mais de ponte, e nós vamos vivenciar o mesmo caos que nós estamos vivenciando aqui e falando ao longo do tempo. O povo que está ali e tem que atravessar as balsas, puxando balsa, o povo tendo que, o próprio sistema de saúde comprometido, porque as pessoas têm que atravessar aqueles dois rios ali, o Curuçá e o Altasmirim, para poder chegar com os pacientes, para poder chegar com os alunos em determinados lugares, para poder ter assistência médica, e nada foi feito até aqui.
Se o potássio estivesse sendo explorado, não teria como escoar, porque nós não temos, os nossos rios estão comprometidos, a BR não permite a trafegabilidade ali, e nós não teríamos como escoar. Então, nós precisamos resolver a questão da BR. E assim, fiquei bastante preocupado quando vejo uma portaria que diz assim: propor, se viável. Como se viável? Claro que é viável. Como se viável? A BR-319 é uma rota da vida, ou de vida para o estado do Amazonas, é crucial. É viável sim, porque se não fosse viável, não existia. Já existe. Então, nós precisamos de propostas de solução concreta e não de estarmos aqui sendo enganados. Vai um, entra outro, institui grupo de trabalho, 10 anos depois, 15 anos, 20 anos, lá vem grupo de trabalho de novo, e sequer nós participamos para poder estarmos inseridos nesse contexto, deixando claro que o povo do estado do Amazonas quer solução. Nós fazemos parte do Brasil, estamos ilhados, as pessoas vêm aqui com migalhas, entregam para a gente e parece que isso vai resolver problemas. Nós precisamos de solução dos problemas no estado do Amazonas, e o governo federal tem seu papel, tem sua parcela de responsabilidade para com as soluções. Governo do estado fazendo sua parte, governo federal fazendo sua parte, os municípios fazendo sua parte, cada um cumprindo seu papel, para que nós possamos, enfim, termos um Amazonas melhor. Meu presidente, obrigado pelo tempo concedido, aquele tempo vou aqui encerrar para poder permitir também que os nossos colegas falem. Daqui a pouco está chegando aí a equipe da Polícia Federal, convido os colegas que possam participar. Esta iniciativa, inclusive, foi resultado de uma apresentação, aqui, sessão de tempo que fizemos ao doutor Humberto Ramos, aquela época, e nasceu essa ideia, o deputado Sinésio, inclusive, é signatário, o deputado Alessandra Campelo, de igual forma. Então, eu solicito que estejamos aqui para prestigiar os policiais federais no seu dia foi o dia 16, mas hoje a sessão especial tem esse objetivo. Muito obrigado, com muita fé em Deus, foco na missão, fazendo a nossa parte, nós vamos avançando, lembrando sempre que juntos podemos. Obrigado, deputado Dan. E agora, como último orador, concedo a palavra ao deputado Jorge Lins. Terças, quartas e quintas, sessões plenárias abertas ao público. Compareça e fiscalize de perto a atuação de seu deputado. A Assembleia Legislativa do Estado é sua verdadeira ressonância popular, cuidando da nossa gente. Eu, presidente, deputado Adjuto Afonso, que preside a sessão, os trabalhos, neste momento. Cumprimentar aqui também os deputados e deputadas aqui presentes, todos aqueles que estão também na galeria, os servidores da casa, aqueles que nos acompanham na TV Aleã. O que me traz ao grande expediente é um momento, hoje é uma data muito especial para minha família. Hoje, dia 22 de novembro, é o dia que está completando mais um ano de vida meu querido tio, deputado federal Átila Lins. São 73 anos de vida, dentre os quais 45 anos dedicados à vida pública, para bem servir a população do estado do Amazonas, uma vez que ele, com seus 12 mandatos consecutivos, está no exercício do 12º mandato consecutivo, 3 de estadual e o 9º agora de federal. Ele realmente é um político que tem uma história que fala por si. Um político vitorioso, e não à toa é vitorioso. É um político realmente que serve de inspiração e referência para muitos de nós mais jovens que estamos iniciando na vida pública, e não falo isso não por ser o meu tio, mas porque realmente, dadas as habilidades que ele tem de poder se relacionar com as pessoas, mesmo aquelas pessoas que têm uma posição maior, até aquelas pessoas mais simples. E realmente hoje é um dia de comemorar a vida dele. Eu quero aqui, inclusive, protocolamos uma moção de aplausos a este deputado, o deputado Átila Lins, que realmente é um grande político, um dos maiores políticos que nós temos da história do nosso estado do Amazonas. E também aproveito para também parabenizar o meu outro tio, que é o irmão mais velho, que é o meu tio Ademar Lins de Albuquerque, que também está completando um aniversário, está completando
anos de vida, hoje 83 anos, é exatamente 10 anos mais velho que o deputado Átila, que é um empresário, reside em São Paulo. Portanto, hoje eu queria realmente prestar minha homenagem a essas duas figuras importantes na minha vida, na vida da nossa família. E, claro, especialmente o deputado Átila, por ser um homem público, alguém que se dedica a ajudar o povo amazonense, promovendo progresso e desenvolvimento, principalmente no interior do Estado. Era isso que eu tinha para falar, senhor presidente. Agradeço a atenção de todos, tenho dito, e que Deus abençoe a todos nós. Obrigado, deputado Jorge. Faço minhas também as suas palavras. Deputado Átila, essa pessoa que você relator aí, sempre prestativo, principalmente com o interior do Estado. Não é à toa que ele está aí com esses 12 mandatos, né? Porque tem trabalho. Agora, antigamente, ele fazia uma festa com uma feijoada aqui na cidade, aqui em Manaus. Vamos cobrar dele para que ele continue fazendo isso aí. Parabéns ao nosso deputado. Vossa Excelência, quer um comunicado de liderança? Não, senhor. Eu quero só usar meu tempo. O tempo do seu bloco já passou, mas pode usar 5 minutos como comunicado de liderança. Era depois do dele. Não é não? Então, ele usou o comunicado de liderança, o dele já passou, mas Vossa Excelência pode usar 5 minutos. 5 minutinhos só, deputado. Eu quero apenas destacar aqui, dar bom dia aos deputados, a todos os presentes, parabenizar também o deputado Átila Lins, que ontem esteve com o prefeito de Manaus, Davi Almeida, né, recebendo o prefeito, junto com a bancada de deputados federais, né, do Amazonas, que sensivelmente, em conversas, né, resolveram destinar verbas parlamentares para beneficiar o município aqui de Manaus, que tem grandes necessidades, e o prefeito Davi Almeida está de parabéns por procurar esses recursos e pelo relacionamento que tem junto à bancada federal do Amazonas para trazer recursos para Manaus, para diversas atividades que precisam ser realizadas aqui no município, como, por exemplo, o Asfalto Manaus e outras atividades de obras que estão sendo feitas. Então, parabéns duplo ao deputado federal Átila Lins pelo seu aniversário, pela passagem do seu aniversário e pela sensibilidade em reunir todos os deputados federais ali para que possam destinar as emendas parlamentares, verbas necessárias para o nosso município, coisa que, infelizmente, sensibilidade que, infelizmente, não tiveram os 20 vereadores que votaram contra o empréstimo que o prefeito solicitou ao município. Infelizmente, houve esse evento triste na cidade de Manaus, essa falta de sensibilidade por parte dos vereadores, mas vida que segue, o prefeito Davi Almeida segue trabalhando, o prefeito que os números mostram, prefeito que mais atuou, que mais trabalha na cidade de Manaus, todos os números do prefeito Davi Almeida são superiores aos seus antecessores. Então, isso é motivo de alegria, de orgulho, porque Manaus deu a resposta e escolheu um prefeito que trabalha, proativo e procura melhorias para o Estado. Eu quero também aqui destacar uma ação que fizemos no último domingo, e há 2 domingos já estamos fazendo. Fizemos uma ação de saúde, de consultas médicas com cardiologista, urologista, neurologistas, oftalmologistas, dentistas, ginecologista, psicólogo e pediatra. Lá no quilômetro 41, aqui na BR-174, nós tivemos esses profissionais que são da área de alta complexidade. Nós sabemos que as pessoas que moram distante de Manaus têm dificuldade devido à fila também no SUS, demoram muito tempo para receber atendimento, e nós, conversando com alguns profissionais, eles se sensibilizaram com isso. Nós estamos fazendo ação de saúde nessas comunidades. Domingo passado estivemos no bairro de Educandos, próximo domingo estaremos no bairro de São José, trabalhando, levando saúde para a população que tem sido beneficiada. E doutor Jorge Lins, deputado Jorge Lins e doutor Jorge Lins, nós tivemos ali, encontramos com uma senhora que ela estava com câncer de mama e não sabia. Com essa ação
foi detectado câncer de mama, ela já foi encaminhada para o hospital, já está fazendo seus exames, ela já está sendo medicada, já está sendo tratada devidamente como deveria ser tratada. Então eu fiquei muito feliz em encontrar com essa senhora, uma senhora simples, que mora lá no ramal do 41, Nova Canaã, que difícil acesso e que não tem acesso também à saúde, né, de alta complexidade, esses exames, né, essas consultas de alta complexidade. Então, nós temos encontrado muitos casos assim e temos encaminhado a rede pública com nossos parceiros amigos para que essas pessoas tenham todo o atendimento necessário. Então, eu acredito que é muito relevante esse trabalho de saúde, que eu sei que o senhor também faz no interior do Estado, e nós vamos também começar a fazer. Queria até conversar com Vossa Excelência e demais deputados para uma indicação à LOA, para que nós possamos, através das nossas emendas, levar esse serviço ao interior do Estado. Sabemos que no interior do Estado tem muita dificuldade, nossos munícipes encontram dificuldade para certas cirurgias, tem uma fila de espera grande para cirurgias eletivas, que precisam ser atendidas, essas pessoas precisam ser atendidas pelo Estado, a saúde do Estado precisa chegar até os municípios para a cura dessas famílias. Então, fica aqui o meu discurso, fica aqui a minha fala, parabenizando esses profissionais de saúde que se disponibilizam para trabalhar em favor das comunidades mais carentes e da população mais carente. Muito obrigado, deputado, pelo tempo. Deus abençoe a todos, uma boa tarde e um bom almoço. Obrigado, deputado Daniel. Não tendo mais nenhum bloco inscrito, transponho a ordem do dia, dou a pauta como lida, encaminho as proposituras, projetos que são em torno de 14, as comissões técnicas, 21 requerimento. Nada mais tendo a tratar, declaro encerrada a presente sessão, convidando os senhores deputados para logo mais às 11h30, a sessão especial em homenagem à Polícia Federal, e também para a reunião de amanhã, no horário regimental. Onze horas e 17 minutos em Manaus. Nesse exato momento, passamos o sinal da Rádio Aliança Senado para a nossa programação nacional em Brasília. Rádio Aliança, FM 106,9 MHz. Música e informação. Segundas, terças, quartas e quintas, você tem às 7h30 pela Rádio Aliança, Plenário em Foco, 7h30 da noite, o dia a dia do seu poder legislativo. Às sextas, às 7h30 da noite, tem o Semana Aliança, que é um resumo mais abrangente do dia a dia da sua Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas. Vacine-se contra a Covid-19. Vá tomar a primeira, segunda, terceira, quarta doses, a bivalente, o reforço. Sem vacinação, não há solução. A Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas apoia esta ação. Vacine-se contra a gripe. Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas. Cuidando da nossa gente. Presidência, deputado Roberto Maia Cidade Filho. Diretora responsável, jornalista e radialista Mônica Santaella.